boa tarde, eu acho que boa noite já, não sei, né? Mas que alegria estar aqui e poder falar um pouco com vocês, um pouco quando eu digo, né? O Herbert me liberou a falar 2 horas, é isso? Mais ou menos? Tem um happy hour, mas é só depois dessas 2 horas de bate-papo aqui. Não, brincadeira. Para mim é uma alegria estar aqui e o que eu queria falar primeiro assim é agradecer a GS1, essa parceria de longas datas, e eu me sinto hoje que faço parte dessa família, da família GS1, então quero agradecer, e para mim, de fato, é uma alegria enorme poder estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Essa é a marca que eu lancei recentemente, Sorria para a Vida, e eu queria contar um pouquinho por que eu acredito nisso. A gente ouviu aqui histórias bacanas, inspiradoras, e eu acredito muito na força do sorriso. Eu acredito que o sorriso ele muda tudo. Sem dúvida nenhuma, eu carrego isso, porque tem uma história que, quando eu fui nascer, minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci. Isso há 31 anos atrás. E há 31 anos atrás não era tão simples o ultrassom como é hoje. E eu sou pai hoje e eu sei que o que acontece hoje quando a gente tem filho? A gente consegue assistir o parto. Acredito que tem pais e mães aqui, certo? Então hoje você consegue fotografar, você consegue filmar. E você faz ultrassom antes de tudo isso. Mas naquela época não tinha ultrassom. E não era... Se existia, meus pais não sabiam. E provavelmente onde a gente vivia, que era Camanducaia, não tinha. Alguém conhece Camanducaia aqui? É uma cidade grande, né? Não é, né? Camanducaia é interior de Minas, bem próximo da divisa com São Paulo. E ali meus pais viviam. Então, quando engravidou, não sabia que ia ter um filho com deficiência. E eu fui para Campinas. Meus pais, né, foram para Campinas para poder nascer, porque não tinha hospital também na época em Camanducaia. E eu nasci de 7 para 8 meses. E isso, na época, era considerado prematuro. E fui direto para a incubadora. E meus pais não tiveram contato comigo. Assim como meus filhos, quando nasceram, eu já pude pegar no colo. Isso não tem uma... Assim, essa sensação é difícil até de descrever aqui. De você poder pegar seu filho no colo, olhar e... Sou pai, né? E para a mãe é especial também. Por mais que seja um parto cesárea, por mais que seja um parto normal, para a mãe aquele momento também é único. Mas os meus pais não tiveram esse contato comigo, então eles não viram. E os médicos chegaram ali e falaram, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E eu imagino a dificuldade disso, porque se a gente parar, imaginar e fechar o olho, era essa a ideia que eles tinham, porque eles não viram. E não é uma coisa que se espera. Não adianta eu falar aqui que é uma coisa que você espera ter um filho com deficiência. Não é isso, a gente não espera isso. Eu estou falando porque a primeira coisa que eu queria ver no ultrassom dos meus filhos eram as mãozinhas, eram os pezinhos. Isso não tem nada de errado. Está tudo certo com isso também. Mas a minha mãe conta que quando ela se recuperou, eu estava na incubadora e ela foi ao meu encontro. E a incubadora você põe a mão, né, por dentro para você poder trocar a fralda da criança ou você fazer o carinho nela. E a minha mãe conta que nesse momento, quando ela chegou e fez isso, ela falou, filho, a mamãe está aqui. Eu sorri para ela. E ali eu tenho certeza que era justamente, está tudo certo. Porque o filho ele é uma alegria na nossa vida, né? O nascimento de um filho é algo espetacular na vida do pai e da mãe. O Fred aqui foi recentemente pai, né, Fred? É incrível isso, não é? Quem passou por isso sabe o quanto especial é isso. E talvez naquele momento a minha mãe estava sentindo medo de como que vai ser minha vida agora, como que vai ser as coisas agora. Mas aquele sorriso, ela conta que mudou completamente. E é por isso que eu acredito na força do sorriso. E é uma escolha que nós podemos fazer. Sorrir. E o sorriso, eu acho ele tão incrível, porque você não precisa treinar para sorrir.
Porque eu me dedico, eu treino bastante, mas não para sorrir. Porque sorrir todos nós podemos. E ele, ao mesmo tempo que é algo tão simples, ele transforma a nossa vida. Porque faz diferença se eu chegar para vocês aqui, um exemplo que seja bom dia, bom dia. Bom dia. E a gente esquece desse simples gesto que a gente pode fazer, que isso pode mudar o dia da pessoa que está do nosso lado. Isso na empresa, onde a gente não sabe como está o dia da pessoa que está do nosso lado. E às vezes o que ela está precisando naquele momento é de um sorriso. É de um simples sorriso. E isso é muito fácil da gente fazer. E outra coisa muito legal do sorriso, que vocês vão comprovar agora, é um exercício muito difícil que eu passo nas minhas palestras. Você vai olhar para quem está do seu lado. Faça isso. Olhe para quem está do seu lado. Mas eu nem pedi para vocês sorrirem ainda. Vocês já sorriram? Vocês são bons. Parabéns. E olha como essa sala já mudou. Eu nem pedi para vocês sorrirem. Mas esse simples detalhe muda um ambiente, muda um dia, e pode transformar uma vida, assim como transformou a da minha mãe e da minha casa. E é por isso que eu acredito no sorria para a vida. Porque pode estar difícil. Porque a vida tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades. Mas sorria para ela. Porque todo mundo tem obstáculos, tem as suas dificuldades. O simples fato de você sorrir faz com que você mantenha o foco. Faz com que você seja determinado. Porque eu falei que é fácil, né, o sorrir. E é uma escolha. Por que eu acredito que o sorriso ele é uma escolha? Primeiro dia de escola, eu me lembro muito bem. Cheguei na escola e foi assim, meio que anunciado, sabe? Agora vocês vão receber um aluno diferente. Cara, não deve fazer isso, gente. E aí entrei na sala, todos os colegas estavam esperando esse aluno diferente. Foi um momento muito difícil para mim. Foi um momento que eu fui chamado de saci, de aleijado. A criança é terrível, tá, gente? Eu tenho 3 filhos, então... Mas eu também era criança naquele momento. E eu, por várias vezes, eu cheguei chorando em casa, assim. E foi nesse momento que eu fiz a escolha de ser feliz, de sorrir, de ser uma pessoa determinada, mas não porque eu tenha deficiência. Nós temos que ser determinados e ter o foco e sonhar. O sonho nos move. O sonho faz com que a gente mantenha o foco. O sonho faz com que a gente seja determinado a realizar aquele sonho. E dessa maneira, quando fui chamado e cheguei chorando em casa, uma das vezes minha mãe falou: filho, sorria. E ali eu falei: poxa, é isso. Porque eu estava me achando inferior. E esse é o grande problema. Você se achar inferior a alguém. E ali eu entendi que você ter braço ou você não ter braço, você ser loiro, você ser moreno, isso não define quem você é. O que define nós está dentro de nós. Então não é porque eu não tinha as mãos que eu não iria conseguir escrever ou segurar algo. Não é porque eu não tinha as mãos que eu não iria conseguir fazer o que meus colegas estavam fazendo. E ali eu comecei a ser determinado no que eu queria. A ter o foco no que eu queria realizar. Porque às vezes a gente pensa que o sonho tem que ser um sonho gigantesco. E não. Um sonho que eu tinha era jogar futebol. E aí fui jogar futebol.
Educação física na escola, como que era aí, há uns 25 anos atrás? Isso, era só isso, né? O professor jogava a bola, se vira. A gente mesmo escolhia o time. Alguém aqui já foi o último a ser escolhido? Ah lá, tá vendo? Eu também não servia para o futebol. Mas ali era o famoso preconceito. Estavam deduzindo que por eu não ter os braços, não ter a perna, eu não ia conseguir jogar futebol. Mas nunca tinham me visto jogar futebol. E eu fui o último a ser escolhido. E no futebol, como que é ainda quando te escolhem por último? Goleiro, né? E aí? E agora? Eu acredito que não me mandaram pro gol porque eu não tinha mão. Então, eu não fui pro gol. Mas existe uma grande vantagem, e é isso que a gente sempre tem que olhar. Sempre olhe com uma outra perspectiva as coisas. Tenha foco. Eu queria jogar e, cara, jogar futebol, você tem que fazer um gol. Vamos pensar isso. E o bacana desses jogos é que não tem impedimento. É onde que eu fiquei, né? Fiquei do lado do gol e falei, cara, uma hora a bola vai vir aqui. E aconteceu, hein? Tirei a camiseta, sabe aquela coisa que você faz o gol e sai comemorando? E é isso que eu entendi, que a gente pode realizar grandes coisas se a gente for determinado, se a gente tiver o foco. Se você for uma pessoa focada, você logo, foi falado aqui sobre propósito, né? Então você logo vai entender o seu propósito. Você vai ser determinado a realizar e concretizar esse seu propósito. Mas o nosso propósito ele é muito maior do que a gente imagina às vezes. Mas basta você ter o foco realmente, ser uma pessoa determinada. E quando você se concentra em tudo isso, você de fato aí consegue mudar o impossível. Você consegue, um exemplo, tocar bateria. Tem alguém que toca bateria aqui? Ah, nós dois, estamos juntos, cara. Isso aí. Como que é seu nome? Ezequiel. Eu nado melhor, tá, Ezequiel? Mas eu me viro aí na bateria, cara. E eu gosto muito de colocar essa foto aí, porque aí a gente vai entrar que eu penso assim, que para a gente fazer o impossível, a gente tem que inovar. Você precisa inovar. E eu penso o grande desafio para os meus pais. Pense aí. Quero tocar... Primeiro eu queria tocar teclado. E essa é a grande lição que eu tiro dos meus pais. Meus pais nunca falaram para mim, você não vai conseguir. Porque eu penso assim, poxa, se o meu filho chega para mim, não tem as mãos, quer tocar teclado, eu ia falar, filho, desencana. Né? Não vai dar. Mas a grande sabedoria que meus pais tiveram, para justamente eu entender que nós podemos mudar o impossível. Porque o impossível é uma questão assim que você olha e você já, eu vou conseguir, ou você vai olhar e você não vai ser focado o suficiente, vai falar, não vou conseguir, e aí você não vai conseguir, pode ser uma coisa simples. Mas quando eu digo que tem que inovar, foi porque daí a minha mãe fez uma espécie de munhequeira. Ela gostava de costurar. E ela costurou. Para que eu pudesse ser independente, então colocasse a baqueta sozinho e tocasse bateria. E aí eu pergunto para minha mãe assim, esses tempos eu fiquei com vontade, falei, mãe, mas de onde a senhora tirou essa ideia? Não sei. Simplesmente fiz. Então, às vezes, dos momentos muito difíceis da nossa vida, a gente vai mudar o impossível. A gente vai inovar. E às vezes vai te perguntar, de onde veio essa ideia? Não sei. Cláudia, de onde veio a ideia do livro? De um café. Mas de uma conversa simples ali, que saiu um livro tão bacana, né?
Então, são desses momentos que a gente vai mudar o impossível. A gente vai inovar. A GS1 gosta muito disso, né? A inovação. GS1, continue mudando o impossível. Continue fazendo isso. Faça a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente muda o impossível, a gente se torna exemplo. E eu sou uma pessoa que acredito muito em ser exemplo. Agora eu vou ter que mostrar, vou sair aqui. Aqui vai dar para eu citar bem o exemplo. Olha por que eu acredito no ser o exemplo. Primeiro que eu acho que a gente está muito carente de bons exemplos. Nosso país está passando um momento muito difícil e carente nessa questão. E aí você fala, mas eu não sou ninguém conhecido internacionalmente ou nacional no Brasil, ninguém me conhece, poucas pessoas me conhecem. Então não adianta adianta. Porque nós temos que ser exemplo dentro de casa primeiro. Buscarmos ser bons exemplos para quem convive. Porque não adianta nada também eu falar para vocês, sorria para a vida, se em casa eu sou o cara mais sem sorriso. Se eu já acordo lá, bom dia, só se for para você, sabe aquela coisa? O que adianta se a gente não viver isso? E os meus filhos têm me ensinado muito. Estava conversando com você, Fred, meus filhos têm me ensinado muito. E uma das coisas foi, a gente estava tomando água numa garrafinha. E a garrafa estava fechada, a outra que um dos meus filhos queria, que é o mais velho, o Azaf. E aí ele falou, quero água. Eu falei, tá bom, filho, pode tomar e abre lá. E como que vocês acham que eu abro uma garrafa de água? Com a boca. A gente tem que se virar com o que tem. Como que vocês acham que o Azaf abriu essa garrafa? Com a boca. E aí, logo, a mãe já foi, filho, olha o que você está ensinando, falou para mim, né? Eu falei, não tem como eu ensinar de outro jeito, né? Primeiro. E ele não descobriu que com a mão é mais fácil ainda. Mas não é isso. Ele está seguindo o exemplo. E isso, eu acredito muito que todos nós podemos ser um grande exemplo. Por isso que meus filhos têm me ensinado muito. Uma outra vez, meu filho chegou para mim, o Azaf mesmo. E aí ele chegou e falou, papai, quero ser igual ao senhor. E aí eu falei, poxa, filho, que legal, né? Quer nadar? Não, o senhor não está entendendo. Tem 5 anos. Eu não queria ter o braço, ter a perna. Eu queria ser igual ao senhor. Eu confesso que no momento eu não consegui responder. Me emocionei muito naquele momento. E aí depois, uns 5 minutos ali eu quieto, eu falei, olha, filho, você pode ser como o papai. Pode ser determinado, ter grandes qualidades. Mas Deus te fez assim. Então, busque ser a sua melhor versão, né? E eu digo para vocês, busque ser o melhor exemplo que vocês podem ser. Busquem ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor colega de trabalho. Porque dessa maneira a gente vai impactar o mundo, a gente vai fazer diferença. E eu acredito tanto nesse de ser exemplo, que não só com os meus filhos, mas hoje a gente tem o Instituto Daniel Dias, que é justamente, eu sei que muitas crianças com deficiência se inspiram em mim. E por que não a gente não ajudar essas crianças? Com o exemplo, sim, mas também com esse lado social, de dar oportunidade. E para vocês acharem que não é só a historinha que eu estou contando do ser exemplo, eu trouxe um vídeo dos meus filhos. Que esse, assim, eles surpreenderam muito, que a minha esposa, ainda bem que ela conseguiu filmar nesse momento. Acho que está no ponto aí, não está? Olha o que eles fizeram. Que é isso, Dan? Seu papai. Seu papai? Por que seu papai? Porque sim. A casa do meu irmão tá igual eu. Eu vou tentar.
Quem que você é, Zá? Deixa eu ver, Zá. Deixa eu ver. Sou papai! O papai é medalhista! Toca aqui, Zá. Zá, toca aqui. Toca aqui, Dan. Olha como eu cortei! Tá! Vai pra cima! Deixa eu ver os dois. Vai pra cima! Olha pra aí! Tá! E é isso. Porque realmente, como que eu toco? Aí. E eles, a minha esposa pegou eles brincando na garagem, na casa dos meus pais, e eles estavam brincando de ser o papai. Então eu acredito muito nisso, de você ser o exemplo, de você realmente fazer a diferença onde você está. Porque você pode ser e inspirar as pessoas. Isso não tem uma coisa tão gratificante de alguém chegar para você e falar: olha, você me inspira. E melhor ainda é você poder inspirar quem está ao seu lado, seus filhos, esposa, esposo, ou quem trabalha com você. Fala: nossa, aquele cara é um exemplo. Então imagina se cada um aqui buscar ser esse exemplo, esse bom exemplo. Ou como a gente pode fazer diferença já. E é justamente nisso que eu acredito. E até agora eu não falei ainda das minhas conquistas, porque eu trouxe um vídeo. As 2 horas já está acabando, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas é um vídeo que daí resume todas as minhas conquistas. E eu peço para ele passar aí já para mim. Então, coloque o vídeo e já fala o número de medalhas que eu tenho e tudo. Vem Daniel Dias, vem para mais um ouro, com direito a recorde mundial. Vem Daniel Dias, vem para quebra a marca mundial, 2:37,72, novo recorde mundial. Can't stop, addicted to the shindig. Chopped up, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Just get closer to the reservation. Daniel Diaz touches 32.27. It's a new world record for Daniel Diaz from Brazil. Daniel Dias vem na raia 4, ficar de olho também no chinês Ri Junquan. Vem Daniel Dias, vem para mais um ouro, com direito a recorde mundial, 34,99, Daniel Dias. Campeão paralímpico, maior medalhista da história da natação paralímpica, Daniel Dias. Senhoras e senhores, o hino do Brasil.
são isso, 27 medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo as 27 de ouro. São mais de 30 medalhas em mundiais, sendo 30 de ouro, e 24 em Jogos Paralímpicos, 3 edições que eu disputei, sendo 14 de ouro. E no Rio, né, viram ali meu filho chorando, né, e eu também chorava junto, mas ali no Rio eu me tornei o maior medalhista paralímpico do mundo, com 24 medalhas, masculino. E foi um momento especial, realmente algo que é difícil de esquecer. Acho que alguns aqui tiveram a oportunidade de estar lá, acompanhar os jogos, e foi muito especial, né, poder realmente competir em casa. Foi diferente de tudo. Essas são as minhas redes sociais, tá? Facebook, Instagram e Twitter. Quem quiser me acompanhar, porque o Parapan está chegando. Dia 20 eu estou embarcando para Lima, para mais uma competição, representando o Brasil. Me sigam lá, que eu estarei postando sempre que possível. Se não for eu, a Mônica vai estar postando, para deixar o pessoal bem informado de tudo que está acontecendo. Vou estar postando as provas que nadarei, os dias, horários, tudo certinho. Se não me engano, a Sport TV vai transmitir. Então, quem não puder ir para Lima, pode acompanhar pela Sport TV ou pelas redes sociais. E eu fiquei muito feliz de estar aqui também, porque hoje, além de atleta, eu estou tentando empreender, tá? Então, assim, hoje eu tenho a Drade Esportes, a gente está tentando inovar aí. A Mônica tem me ajudado muito, é minha assessora e tem sido aí uma espécie de mentora também. Então, tem ajudado, e a gente hoje a gente pode dizer que somos a primeira, né, que é especialista no movimento paralímpico, no esporte paralímpico. Então, a gente quer, de fato, ser exemplo nisso também e auxiliar outros atletas paralímpicos e inovar nisso, porque não existe nenhuma agência ainda especialista nisso, e a gente está começando. E por isso que foi importante estar aqui, ouvir um pouco do pessoal ali falando, e realmente ir fazer, né? Tem que acreditar que isso vai fazer a diferença e vai atender o nosso propósito.